Bom dia, boa noite. É o que temos para hoje. Olha o equilíbrio, a palavra equilíbrio tá aqui na minha frente, ó. E eu prometi fazer essa live sobre equilíbrio e vou ler algumas definições de equilíbrio. Quando você joga no Google, antigamente a gente colocava no dicionário, né? Mas nós vamos de Google mesmo. Equilíbrio, a primeira definição da física, condição de um sistema em que as forças que sobre ele atuam se compensam, anulando-se mutuamente. Por que eu consigo estar aqui paradinha, sentada na minha cadeira? Eu vou ignorar a cadeira por enquanto, tá, gente? Vamos fingir só no chão mesmo. Por que eu não saio voando por aí? Porque existe uma força que chama peso, que é minha massa, vezes a atração gravitacional, que me puxa para o centro da Terra. Senão, eu estaria voando por aí. Você também, sabia? Então, o equilíbrio tem uma força para cá, outra força para lá e vai. O que a gente não para pensar sobre o equilíbrio? É que ele gera movimento. Se não tiver força nenhuma atuando sobre o sistema, ele está em equilíbrio. Ele está em equilíbrio também quando as forças se anulam. Só que ele, quando as forças se anulam, ou ele está... Nossa, gente, eu estou muito engenheira hoje, né? Ou ele está em repouso, como eu estou aqui, ou ele está em MRU. Quem lembra o que é MRU lá do ensino médio? Movimento retilíneo uniforme. Isso se a gente considerar que não tem atrito. Então, por que a gente se muda? Né? Porque tem atrito. Porque tem outras forças atuando sobre a gente. E equilíbrio... Por que eu trouxe esse tema pra cá? Estava conversando com uma cliente ontem, aí surgiu esse negócio, tô fora do equilíbrio. Mas o que é equilíbrio de fato? Gente, eu vou confessar pra vocês o seguinte, que eu tô achando essa live uma merda, bem desconexa. Mas eu tô sentindo de continuar. Eu podia fechar e abrir outra. Mas alguém talvez precise ouvir o que eu já falei. E eu preciso equilibrar a minha mensagem para que ela chegue de forma mais harmônica para você. É sempre que eu consigo? Como você pode ver? Não! Mas isso me gera movimento, faz com que eu ande. Mesmo que os passos sejam pequenos. A segunda definição aqui do Google é posição estável de um corpo, sem oscilações ou desvios. E aí, a gente bate, vamos começar agora, sair da física clássica newtoniana e vamos ouvir agora para o nosso papo aqui, que é de autoconhecimento, é de energia. Quem aí conhece o Kybalion? Me conta nos comentários se você conhece o Kybalion. O Kybalion é um compilado das 7 leis herméticas deixadas por Hermes Trismegisto. E sabe aquele potinho que você tem na sua casa que é hermeticamente fechado? Por que é hermeticamente fechado? Porque é um conhecimento fechado que era muito restrito, principalmente antes do Kybalion, como é que era o nome, gente? As escolas de mistérios, né? Então, tinha alguns grupos que tinham conhecimento, tinham acesso a esse conhecimento. Outros grupos, não. E o Kybalion é um livro tão bizarro, mas tão bizarro, que quando eu peguei ele, que eu fui ler, eu falei, gente, como assim? Porque ele te conta, ele fala o seguinte, o que o Kybalion fala? Que ele só chega na sua mão quando você tá pronto, antes não. Então, se você tá vendo isso aqui, que você tá pronto para ter acesso às leis herméticas. Eu não vou saber citar direito.
que é os lábios do conhecimento. Então, enfim, depois eu coloco a frase para vocês nos comentários aqui, quando ficar no feed a live, né? Mas uma das leis herméticas, que é o papo, é a lei da vibração. Tudo vibra, nada está parado. E aí, se a definição de equilíbrio é a posição estável de um corpo, sem oscilações ou desvios, e o Kybalion diz pra gente que tudo vibra, nada está parado, a minha pergunta para você é: existe equilíbrio real? Existe? Eu não sei. Eu tenho desconfiado desde que esse tema surgiu ontem, que ele veio assim, né? Vocês têm essas experiências que os temas surgem na vida? Eu tenho uma séria desconfiança de que não. De que nesse plano é impossível o equilíbrio. Mas tem ritmo. É outra lei hermética. Que sacana você, hein, Jay? Verdade, eu não perguntei, gente. Isso sou eu conversando com Jesus. Porque descobri agora que a live, que aparentemente era sobre equilíbrio, ela vai falar das leis herméticas. Que tem um tempo que eu não estudo a teoria das leis herméticas. Jay, como eu chamo Jesus, eu tô assim, cara, você não me avisou que era sobre as leis herméticas. Você não perguntou. Eu falei, tem razão. Tem razão, ele não tá errado. Então vamos voltar lá. Lei do ritmo. Tudo aqui tem ritmo. Meu pêndulo tá sempre por perto para dar esse exemplo. Ó, que compre batom. Quem é dessa época? Tá vendo? É o ritmo dele. Ele vai e volta. Para. Eu amo, né? Porque você sabe que é mental, né? O trabalho do pêndulo. Ele só lê seu canto. Mas enfim, tudo aqui tem ritmo e polaridade. Vai pra lá, volta pra cá. O tanto que vai é o tanto que volta. Então, se a gente falar em termos energéticos, eu não tô falando, nesse momento, eu não tô falando da última instância do entendimento, tá? Falando aqui, do que parece ser 3D. Lei da polaridade. O tanto que vai é o mesmo tanto que volta. E aí, o que talvez seria o equilíbrio olhando pelo Kybalion? Olhando pela lente das leis herméticas. O equilíbrio vai ser a gente trabalhar na neutralidade. Então, não ir tanto pra lá nem pra cá. Você coloca um ritmo que vai ser assim, ó. Vai ser além, fora desse tempo e espaço. Porque aqui nesse tempo e espaço, necessariamente, você vai ficar pendulando para um lado e para o outro. E aí, o que você pode trabalhar? No ritmo que vai trazer essa neutralização. E aí a gente chega na última instância. O que é a última instância? A unidade. Então não é direita ou esquerda, é direita e esquerda. Não é branco ou preto, é branco e preto. Não é frio ou quente, é frio e quente. Não tem essa polaridade. Enquanto você está aqui na polaridade, o tanto que você vai, tanto que você sobe, é o tanto que você desce. Sempre, gente, para tudo na vida. Lembro do David Hoffmeister citando o episódio recente do Will Smith no Oscar. O topo da carreira dele é o Oscar. O topo da carreira de qualquer ator é o Oscar. E no mesmo tempo que ele chegou no topo, ele foi no low, lá embaixo. Ele deu um tapa na cara do homem. Ele deixou tudo, bem entre aspas, tá, gente? De ruim vir à tona. É a indignação política dele? Tudo bem, eu não tô aqui pra discutir isso. Porque vai pros dois lados.
Sempre, pra tudo. Aqui na 3D, se você for... Gente, e hoje eu acho isso muito divertido, né? Uns anos atrás me irritava profundamente, quando eu era extremamente politizada e tinha que escolher um lado ou outro lado, e 2 lados, e vamos lá, e contra, e não sei o quê. E hoje é muito divertido pra mim, porque eu vejo a galera dos 2 extremos da política, eles pegam o mesmo acontecimento e eles conseguem ou atacar o adversário ou exaltar o próprio candidato com o mesmo acontecimento. E por que isso acontece, Fausta? Porque ponto de vista é polaridade, as 2 polaridades. E pra gente sair dessas 2 polaridades, meio. Além disso, a unidade. Porque eu não vou eliminar um candidato e eliminar outro candidato. Não tem como eliminar os candidatos. Eu tenho que integrar. Porque todo mundo quer a mesma coisa. Em última instância. Né? Todo mundo quer ser feliz, gente. É só isso. Cada um acredita num caminho, mas todo mundo quer ser feliz. Só que se eu ficar tentando te convencer que o que eu acho que é o caminho para a sua felicidade é certo, eu tô ferrada. Aí as pessoas vêm lá na caixinha, nossa, Fausta, eu tô sem energia. Claro, meu amor! Você tá perdendo a sua energia gastando, investindo, gastando mesmo, né? Porque não é nem investimento. Gastando a sua energia tentando fazer o que é diferente do que é. E aí, nesse momento, eu gosto muito da oração da serenidade. Senhor, dai-me serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar, coragem para mudar aquelas que eu posso e sabedoria para perceber a diferença, para distinguir umas das outras. E por que você está sem energia? Porque você está usando a sua energia para mudar o que você precisa de serenidade para aceitar, porque é o outro. Você não vai mudar o outro. Não adianta. Mal e mal você muda você mesmo. É um treino diário. Pra você lembrar de quem você é. Só que aí você fala, eu tô sem energia, o que eu faço? Primeiro passo, para de tentar mudar o outro. Você não vai. É impossível. E se parece que ele muda, se ele por um acaso apresenta outros comportamentos por causa dessa energia que você está despendendo, tentando fazer com que ele mude, se ele muda o comportamento e foi por causa de você, aí amor, cilada. Ferrou a sua vida de vez. Sabe por quê? Porque isso é manipulação. Só que quando você não aceita o outro como ele é, você está pedindo por uma mentira. Quando você quer ouvir a resposta que você quer ouvir e não o que a pessoa de fato quer falar, você está pedindo que o outro minta para você. Pedindo. E ele vai mentir. E aí depois você vai, ele mentiu pra mim. Sim, porque a primeira pessoa que estava mentindo pra você é você. Não é ele. Primeira pessoa que mentiu pra você é ele, é você. Quando você idealizou uma pessoa que não existe. Gente, ninguém tá aqui pra suprir as nossas expectativas, não. Ninguém. Não adianta. E você não tá aqui para suprir as expectativas de ninguém. E esse outro lado da moeda é maravilhoso, porque te liberta. Eu tava mais cedo, até anotei aqui pra gente fazer conteúdo sobre isso, sobre figura de autoridade. Porque eu tava conversando com uma amiga que era professora de inglês antigamente. E aí eu falei uma expressão em inglês e o meu speaking não estava muito bom. E eu pedi desculpa a ela Eu falei, nossa, tô falando errado com a professora de inglês. E ela, nossa, é incrível como as pessoas até hoje ficam sem graça de falar errado comigo, sendo que eu não corrigia nem meus alunos. Só quando não dava para entender.
Falei com ela, obrigada. Obrigada por me trazer essa informação de trabalhar a figura de autoridade. Porque a gente olha uma pessoa falando muito segura daquilo e a gente coloca ela lá no pedestal da figura de autoridade. E aí a gente acha que a gente não pode errar. Não existe erro, gente. Não existe erro. Anota aí, não existe erro. A gente acha que não pode errar na frente daquela pessoa, porque ela é uma figura de autoridade. Só que, adivinha? Ela em geral não tá nem aí pro seu erro. Nem aí. E 2, é uma oportunidade de você aprender no máximo. Porque se ela te corrigir, é porque você agora sabe daquilo que você não sabia antes. Então, não coloca quem você é nas mãos de ninguém. De ninguém além de você. Porque o que você é muito grande, é muito maior do que você pode imaginar. Muito, muito maior. Lá no app vizinho, azul e branco, tem link na bio, eu tenho uma meditação. Se vocês quiserem, me chama no direct que eu mando. Para você se ver como o Criador te vê. E normalmente quando as pessoas se veem como o Criador as vê, elas se emocionam e se libertam. Elas entendem que elas são muito, muito maiores do que isso que a gente parece ser, né? Parece que eu sou aqui uma terapeuta fazendo live no celular velho com a qualidade mais ou menos, porque o celular novo resolveu que não entra mais ao vivo. E aí depois de 15 minutos de atraso do horário que eu tinha combinado, falei, gente, mas tem um celular velho aqui. Deixa eu ver se isso dá bom. E deu bom. E a gente tá aqui. Mas se eu começo a me chicotear, não, por que você não testou isso antes? Não, por que você não isso, não aquilo outro? Você já fez isso com você? Te convido, aposenta esse chicote, esquece que ele existe. Larga esse chicote no lado, queima ele. Você não merece. Você não faz isso com seu filho, se você tiver filho, mas não faz isso com o filho dos outros também. Você vê uma criança na rua, pega um chicote e vai dar uma coisa nela? Porque ela caiu enquanto ela estava aprendendo a andar? Não, né? Por que você faz isso com você? Lembra, tudo que vai, volta. Ritmo. Do mesmo jeito que você oprime e critica o outro, você é oprimido e criticado, mas não necessariamente pelos outros, por você. Então, normalmente quando eu vejo uma pessoa que se critica muito, tipo, pessoas mais próximas, né? Em terapia a gente vai tratar isso, então uma pessoa que tá querendo mudar o padrão, outra conversa. Mas quando eu vejo uma pessoa me criticando muito, criticando outras pessoas, eu só penso, nossa, deve ser difícil ser você, né? Porque se a pessoa tem coragem de falar dos outros e pros outros aquilo a respeito do outro, o que ela não pensa dela? Porque não existe nada, anota aí, não existe nada fora de você. Nada, tá tudo dentro. Tudo, 100%. E esse treino da autorresponsabilidade, gente, ele é uma M. Ele não é extremamente agradável de fazer, mas aí você pode fazer ele se tornar divertido, porque você começa a ver as ironias, os padrões irônicos do negócio, e aí você usa isso como fonte de diversão. Senão vira um sofrimento e não ajuda. É o ego, é o que eu chamo do ego entrando pela porta de trás. Que aí você tá lá no seu orar e vigiai, e aí o ego está criticando o seu orar e vigiai, porque você não está orando e vigiando direito. Ou seja, ele continua te dominando do mesmo jeitinho. É o chicote disfarçado. Chicote 3.0.
Mas nesse treino de autorresponsabilidade, sim, você ainda vai sentir raiva, sim, de vez em quando você vai explodir com o coleguinha. Qual é a diferença? Você vai respirar depois do ocorrido. Aí cada vez mais esse depois vai se aproximando do momento ocorrido, entende? Porque, tipo, tem coisas que a gente fala e que 10 anos depois a gente toma consciência de que a gente falou aquilo. Outras coisas, meses depois você percebe. Outras coisas, dias, semanas depois você percebe. Outras, dias depois. Então você vai treinando para diminuir. Até que seja assim, segundos depois. Você falou e já percebeu e já resolve ele mesmo. Qual é a minha responsabilidade sobre isso? Então, tipo, o vídeo do YouTube dessa semana tá falando sobre relacionamento. Não é fulano que te irritou. Você estava irritável. E aí você tem que ir lá buscar qual é a raiz dessa irritabilidade. Por que que eu estou tão irritada? O que que tem aqui? O que que tá passando aqui que tá me deixando tão irritada? Porque é sobre você, não é sobre o outro. De novo, que é a parte boa e ruim, né? É ruim porque agora não dá mais pra culpar o coleguinha. Só que é bom porque você toma seu poder de volta. Que enquanto você não trata a raiz e você está irritável, o seu próprio campo atrai pessoas para te irritarem. Já viu aquele dia que dá tudo errado? Você já levantou meio com o pé esquerdo, aí tudo deu errado, a porta do elevador bateu no seu coisa e te deixou roxa. Aí deu ruim no trânsito, você chega, as pessoas estão atrasadas, tudo tá errado. Por quê? Porque você tá nessa vibração. E também já viveu o dia que tá tudo certo? Por quê? Porque dentro de você tá nessa vibração. Então dá tudo certo. As coisas fluem. Até o que parece estar errado, dá certo. Fala, tá, beleza. O nosso treino é ficar nessa serenidade de não surtar quando o negócio tá parecendo dar errado. Porque aqui pro mundo as coisas parecem estar muito erradas, gente. Parece que não tem nada certo, inclusive. Se você ouvir, ler jornal, então sua esperança no mundo acaba. Outro dia eu li um post do Rodrigo Vinhas, eu acho que vou até fazer um no mesmo tema, mas trazendo aqui pro nosso contexto, né, sobre ignorância seletiva. Que é uma coisa que eu pratico há anos. Há mais de 15 anos eu faço isso. Que é você escolher as coisas sobre as quais você não tem que ter opinião. Não precisa. Uns anos atrás eu era muito apaixonada na opinião política. Hoje em dia eu tô na visão unicista. Somos todos um. Dentro de um único ecossistema. Quem estiver lá, independente do que pareça ser o partido da pessoa, o histórico da pessoa, tá representando uma projeção do que eu penso sobre mim. E aí como que você faz a revolução política? Internamente. Quando você muda quem você é. Não quem você é. Cancela quem você é. Quem você parece ser. Porque quem você é puro amor. Pura satisfação. Pura alegria. Não tem outra coisa. E aí eu tô aqui, ó, pensando, porque começou a tocar o interfone lá. Minha irmã também está em reunião. Mas a gente vai seguir. Depois, nada é tão urgente assim. Anota essa também. Nada é tão urgente assim. Gente, não tem nada tão urgente assim. Que valha você surtar nos cabelos, arrepiar e brigar com todo mundo. Só que quando a gente não tem centramento emocional, parece, né? Parece que o mundo vai acabar. Parece que
Deus nos acuda, um desespero, vou tirar o pai da forca. Não tem nem forca, gente. Não tem nem forca. Gente. Se quiser colocar alguma pergunta, pode colocar no chat, tá? Tô sentindo a guiança aqui de pra onde a gente vai com isso. Eu vou ler a frase desse livrinho aqui, tá, gente? Para você. Eu vou ler essa pequenininha aqui, porque é pequenininha e, enfim, é boa. É do Saint-Exupéry. Não sei como é que fala isso não, tá, gente? As oportunidades que aproveitamos se multiplicam. E do outro lado tem uma do Sêneca, que vai encaixar perfeitamente aqui no nosso contexto, que é: não é porque as coisas são difíceis que não nos atrevemos. É porque não nos atrevemos que as coisas são difíceis. Por que eu disse que vai encaixar direitinho no nosso contexto? Porque se atrever é desequilibrar o sistema. Se atrever é ir além do equilíbrio do sistema, além dessa posição estável de um corpo. Que lá no começo, depois se você quiser voltar para ver o inicinho da live, o tema teoricamente é sobre equilíbrio, tá? A gente já falou sobre 1 milhão de coisas mesmo. É sobre equilíbrio. Só que para você se atrever, você tem que desequilibrar o sistema. Você tem que sair deles, tem que furar a bolha. Qual o oposto de atrevimento? Tá, para mim tá vendo obediência. É você fazer só aquilo que te mandaram. Só que você cria um conflito enorme quando você começa a fazer aquilo que te mandaram e que é contra o que você de fato acredita. E aí você fica sem energia, sua vida não anda, porque, gente, são forças opostas. Aí você tá em equilíbrio, um equilíbrio estático. Não sai do lugar, a vida não vai andar. Enquanto você estiver usando essas forças opostas dentro de você. É como diria o Gasparetos, tem que. Tem que. Eu tenho que fazer isso. Você não tem que nada. E não tem mesmo. E a gente usa muito isso, né, gente? E é engraçado. Só um segundo. O quanto isso está introjetado, o trem que. E é mundo afora. Em 2016, eu passei um mês fazendo um curso de francês em Lyon. E aí, um dia, uma colega minha de turma, que era da Armênia, estava falando com a professora e eu falei, gente, eu faço a mesma coisa. Ela, então, o verbo que eu não sei conjugar, eu uso o verbo devoir. Porque aí, depois que... je dois faire, toda vez que você fala a expressão eu tenho que... Português também, ó. Eu tenho que fazer, eu tenho que ler, eu tenho que ouvir, eu tenho que dormir. Você usa o verbo no infinitivo. Então, como ela não sabia conjugar o verbo outro, ela usava je dois que, eu tenho que, e completava. E a hora que ela falou isso, a professora de francês, não, mas aí tudo vira uma obrigação. Tudo vira uma obrigação. E você não tem obrigação de nada. Se você quiser uma obrigação para eu te dar, eu te dou uma obrigação que Jesus dá pra gente num curso em milagres. Ser feliz. Se você quiser essa obrigação, é a única que eu te dou. Outra não. A única coisa que você tem que é ser feliz. É expressar quem você veio ser na Terra. Independente de. Ah, Fausto, mas as pessoas não vão gostar. Paciência!
Você prefere que as pessoas gostem de uma máscara, de uma pessoa que você não é, de uma manipulação? Ou preferem que menos gente goste de quem você de fato é? Porque quem gosta vai ficar. Quem não gosta vai partir, gente. É a gente assim também. Você tá aqui me ouvindo no Instagram. Tem as pessoas que você gosta, as pessoas que você não gosta. As pessoas que você segue e outras que você não segue. Umas que por um tempo você segue e aí depois você fica muito diferente delas. Não tem mais ressonância, você deixa de seguir, não deixa? E a pessoa, imagina se eu ficar, e no início desse perfil eu ficava, tá, gente? Se eu ficar ofendida e preocupada por cada pessoa que deixa de me seguir aqui. Eu tava ferrada. Eu não ia trabalhar, não ia fazer outra coisa da vida. Por que que a pessoa deixou de me seguir? Porque ela não tem ressonância com o que eu tô falando, ponto. Tem pessoas, gente, que eu amo, que eu adoro, mas que eu não sinto de acompanhar todos os dias. Então, algumas dessas pessoas eu deixei de seguir para tornar a minha vida mais fácil, porque senão eu abria, tinha uma quantidade de gente, aí eu ficava com aquele negócio, a tal FOMO, né? Fear of missing out, medo de perder alguma coisa. Vocês treinam ficar sem celular de vez em quando? Eu treino. Uma vez por ano, pelo menos, eu fico uma semana. Mas é desafiador. Porque a gente vicia nesse trem aqui. E aí a gente quer saber o que está acontecendo com as pessoas. Mas adivinha, gente, eu fico uma semana e quando eu volto, assim, tem que perder umas duas horas ali no WhatsApp para responder o povo todo. E acabou. Paciência. O mundo não acaba se você se desconectar. Não acaba. Ele continua fluindo e andando. E tudo continua. A minha pergunta é como você tá. Porque é isso que me interessa. É isso que deveria te interessar. Como você tá neste processo. Porque esse como determina o que você vai atrair continuamente para você. É a sua vibração. Se você está se sentindo mal, você, em geral, vai atrair coisas que façam com que você se sinta pior. Hoje, eu ensinei nos stories uma técnica muito boa para mudar de estado. Ó. Tenta fazer isso aqui, olhando para cima e ficar com a cara fechada. Não dá, é impossível. Porque o seu sistema procura congruência. Então, você se obriga, entre aspas, a ficar feliz. Isso quer dizer que você não vai olhar para as questões que você precisa olhar? Não. Isso quer dizer só que você escolhe olhar para elas de um estado emocional mais potente, em que você pode fazer mais por ela. E quando você escolhe olhar sob esse ponto de vista, é muito mais fácil. Muito mais. É fluido. É muito melhor do que quando você tá ali com o chicote de vamos, e tem que. Tem que nada. Então, o meu recadinho de hoje sobre equilíbrio é: permita-se se desequilibrar. Que a única forma de você gerar movimento é se desequilibrando. É colocando uma força maior do que a outra, porque senão você não sai do lugar. Lembra, a gente começou aqui na física, né? Se a resultante se anula, o sistema está em equilíbrio. E é assim também nas suas emoções, tá? Deixa que elas venham. Só treina a não direcionar elas para uma pessoa.
né? Porque se eu deixo a minha raiva vir e regurgito ela em cima de outra pessoa, as pessoas naturalmente tendem a se afastar de mim. Se eu deixo a minha frustração vir e jogo ela em cima de outra pessoa, as pessoas começam a achar que eu sou a chata do rolê, a não ter paciência comigo e a sumir da minha frente. Entende? Foi um prazer e uma honra estar com vocês. Obrigada pela companhia. E permita-se se desequilibrar.